Bom dia, meus irmãos, companheiros de Ideal Espírita. Estamos iniciando a gravação de mais uma mensagem acerca dos pioneiros do Espiritismo em nossas terras brasileiras. E hoje falaremos de um companheiro muito especial, a quem guardamos um carinho muito grande, mesmo sem ter conhecido essa figura muito citada pelos espíritas do século passado. O nome dele é Pedro Richard. Pedro Richard, um construtor, um homem simples, que recebeu a incumbência de construir o prédio da Federação Espírita Brasileira, localizado na Avenida Passos, número 30, bem no centro do Rio de Janeiro. Um prédio de estilo do século XIX, muito agradável, muito belo, com aquelas terminações, com certos apetrechos na fachada. Então, realmente, algo assim muito agradável, o prédio da FEB no Rio de Janeiro, que hoje, com a construção do prédio em Brasília, em 72, se não me engano, ele passou a ser conhecido como sede histórica, mas na realidade, para nós, ele continua sendo e sempre será o prédio da Federação Espírita Brasileira. Bom, o nosso companheiro Pedro Richard, ele foi uma das maiores fontes e atraentes personalidades do movimento espírita. Sua vida foi de testemunho em favor do Evangelho deixado pelo Divino Mestre. Pedro Richard, apesar de ser simples em termos culturais, ele, como orador na época, ele era tão eloquente no Evangelho, tão forte as suas palestras, que as pessoas se emocionavam, até os espíritos desencarnados. Há uma mensagem de Humberto de Campos, o nosso irmão X, que diz que quando assistiu, ele desencarnado, Humberto de Campos, quando assistiu uma palestra do Pedro Richard, ele chorou, porque ele não só falava do Evangelho, ele vivia o Evangelho. Por isso que as palavras dele eram muito tocantes. Então, o nosso Pedro Richard, ele nasceu, ou melhor dizendo, teve como pais o senhor Pedro Richard e nasceu no dia 9 de setembro de 1853, na cidade de Macaé, no interior do Rio de Janeiro. Filho de Pedro Richard, como já falamos, e de dona Felismina Richard. Família modesta, mas de honorabilidade a toda a prova. Pedro fica órfão aos 9 anos de idade. Seu pai desencarna, deixando-o na companhia de sua mãe. Ele tinha adoração por ela, uma mulher de fibra, enérgica, mas muito virtuosa. E quando seu pai desencarnou, ele estava fazendo o curso primário e teve que interromper os estudos para trabalhar numa casa comercial para ajudar no sustento da casa. E ele foi admitido mais tarde como funcionário da alfândega, melhorando assim os seus rendimentos, passando a ganhar um pouco mais. Ele, sério, consciente de suas responsabilidades, adquirir o hábito salutar de levar de nada a realizar sem muita reflexão. Seguia à risca os conselhos do seu genitor. Ele fazia o que era certo, refletir muito antes de tomar qualquer atitude. Nós, isso eu tomo para mim como lição, agimos muitas vezes de modo impulsivo na tomada de uma decisão séria, e isso pode acarretar problemas muito difíceis para o futuro.
O casamento de Pedro Richard com Dona Mariana Campos Richard se deu no interior do Rio de Janeiro, lá em Angra dos Reis, onde eles passaram a residir. E o casal teve uma prole de 6 filhos, não é? O Pedro Richard, depois Mário, depois Isaura. O Mário desencarna bem novinho, criança ainda. Então foi o Pedro, o Mário, a Isaura e Marta. Houve uma época em que Dona Mariana teve que costurar para fora, a esposa de Pedro Richard, para ajudar na manutenção do lar. E assim mesmo, eles recebem uma criança que era parente afastado da Dona Isaura, a esposa dele, e esse menino se tornou para eles, no futuro, de muita alegria, o Francisco, porque ele estudou engenharia e passou na escola militar, graduando-se, né, como coronel, há tempos depois, dando assim muitas alegrias aos seus pais adotivos, além dos outros filhos também, que seguiram o caminho reto, um caminho sério, um caminho de respeito dos pais. Como foi a estrada de Damasco de Pedro Richard, né? Como ele chegou à doutrina espírita? Isso aconteceu devido à desencarnação do seu filho, Mário, né? Como falamos, o segundo filho do casal. E essa desencarnação levou, o sofrimento levou a busca, como acontece com muitos, né, de encontrar explicações para aliviar a dor da perda de um filho pequeno. Então, eles chegaram ao Espiritismo através da desencarnação do seu filho Mário, não é? Mais tarde, um outro filho nasceu e eles deram o nome também de Mário, Mário II. Então, no total, foram 6 filhos, não é? Com a desencarnação do Mário e com a adesão do Francisco, mais tarde como adotivo. Então, passou a ser o número 7 de filhos. Novas realizações. A vida de Pedro Richard foi de permanentes realizações. Era capacitado, inteligente, trabalhador, ativo e empreendedor. Formou uma firma de construções com oficina de carpintaria, porém, para obter o registro de construtor, era necessário apresentar declaração de um engenheiro civil de que ele possuía capacidade para as funções. Embora extremamente capacitado, faltava-lhe o título oficial, o título de engenheiro, não é? Recorreu a um velho amigo da Federação Espírita Brasileira, Abel Ferreira de Matos, engenheiro civil de prestígio, que veio em seu auxílio. Venceu uma concorrência para executar obras do Exército. Esse trabalho lhe deu melhores condições de manter a família. E Dalício Mendes, que foi na Federação Espírita Brasileira, uma pessoa de destaque, não é? Um grande médium, chamou de peregrino do Evangelho. Né? O Idalício Mendes chamou Pedro Richard de peregrino do Evangelho. Sua admiração por Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, era ilimitada. Fê-lo fervoroso adepto do Evangelho, onde encontrava a bússola para os caminhos e a palmilhar na terra. Pedro Richard, ele tinha um dom muito especial para fazer preces, não é? Ele comovia, ele tocava as pessoas, né? E ele tinha uma prece no seu maior ponto de apoio. Desenvolveu sua mediunidade de cura, que fez dele instrumento dos espíritos superiores no labor incansável na seara do Cristo para socorrer os sofredores. Há uma passagem no livro do Manuel Quintão, que foi presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira,
em que a filhinha do Quintão estava muito ruim, de madrugada, e ele vai com muita dificuldade, que naquela época não havia táxis, né, assim, a qualquer hora do dia ou da noite, e ele consegue chegar na residência do Pedro Richard, que é acordado pela empregada, e ele chega apavorado. E o Pedro Richard, de uma certa distância, diz para ele assim: Quintão, calma, calma, Quintão. Antes da sua filha ser sua filha, ela é filha de Deus. Vamos ver o que nós podemos fazer. E fizeram ali uma prece, não é? Ele recebeu orientação espiritual, mas mesmo assim a menina veio a desencarnar algum tempo depois. Então, ele desenvolveu essa mediunidade de cura, ajudou a muita gente, porque naquela época a medicina era muito restrita, não é? E quem tinha dinheiro podia pagar médicos, quem não tinha, recorria aos médiuns de cura, que eram muitos, né, no Rio de Janeiro naquela época, final do século XIX e até meados do século XX. Ele foi companheiro de Bezerra de Menezes, do Luiz Antônio Saião, de Maio Lacerda, Leopoldo Cirne e outros. Foi um dos fundadores do Grupo Ismael, um grupo que até hoje atua, não é, na Federação Espírita Brasileira. É um grupo mediúnico que iniciou, né, Pedro Richard, lá pelas décadas, né, de 1880, 1800 a 1900, eles trabalhavam ativamente no Grupo Ismael, inclusive Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Luiz Antônio Saião, Leopoldo Cirne e outros. Ele também fundou, né, o grupo Jesus e Maria, e não tinha limites à sua maneira de atuar. A sua palavra tinha o poder de deixar na lembrança daqueles que o ouviam o alento da fé. Era a transmissão simples da mensagem encorajadora com a seiva da verdade cristã, não é? Então, na realidade, Pedro Richard foi um semeador, não é? Ele possuía uma fé em Maria e em Jesus muito forte, que realmente, através dessa fé, ele conseguia obter resultados com a sua mediunidade de cura, resultados assim impressionantes. Pedro Richard desencarnou no dia 25 de outubro de 1918. Então ele conviveu praticamente muito tempo com Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes desencarnou em 1900 e ele desencarna em 25 de outubro de 1918, no Rio de Janeiro, tendo deixado a Terra com a consciência tranquila do dever cumprido. No dia 12 de junho de 1936, no Grupo Ismael, deu a seguinte mensagem: Senhor, desdobra sobre o meu eu espiritual a luz da tua misericórdia e deixa, Senhor, que desabroche ainda agora no meu coração de pecador as açucenas perfumadas do teu perdão e da tua piedade paternal, para que eu seja incorporado às falanges radiosas que operam na tua casa, exibindo com meu esforço de espírito a mais clara e a mais sublime de todas as profissões de fé. Isso aí está no jornal Mundo Espírita, de setembro de 1999. Ele conquistou tantos corações que um companheiro chamado José Luiz de Magalhães, que era também um dedicado servidor do Cristo e samaritano de alma pura, sempre aberto à cooperação. E José Luiz, que era poeta nato, dedicou a Pedro Richard essa poesia, A Dor. No calvário da dor, da regeneração, tudo sofre na terra em sua evolução. Tudo renasce após, liberto da matéria,
de grau em grau, subindo a perfeição sidérea. A pedra, a água da fonte, o musgo inerte, a flor, a fera e o homem, a tudo atinge a dor. Da mutilada rocha aos hialinos blocos que se espargem no chão, névoa de brandos flocos. Por sobre o lago, o rio e o mar, toda a extensão, das águas ao calor dos dias de verão, da árvore à seca flor, das feras ao lamento, e todo homem que medita o augusto pensamento. Lei do céu, lei da vida, inalterável lei, do átomo à estrela e do anjo à revoltada grei. Lei sagrada, movendo os mundos no infinito, da nebulosa ao sol e do éter ao granito, velando sem cessar por toda a criação. Diamante, flor, criança, anjo na perfeição. E do perdido céu a nós, que aqui tombamos e que hoje o turvo olhar saudosos elevamos, na vida ignária em mar, caídos pelo mal, caídos pelo orgulho, a ponta maternal. Na verdade, na luz e na ascensão sublime, ao término da estrada, a cruz que nos redime. Belíssima poesia, não é? E nós encontramos no livro Cartas e Crônicas, um dos primeiros livros que Humberto de Campos psicografou através de Chico Xavier, pelos idos de 36 do século passado. É uma mensagem dedicada ao grupo Ismael, melhor dizendo, à FEB, a Federação Espírita Brasileira. E nessa mensagem muito tocante, Pedro Richard, ele tem um encontro com um espírito muito rebelde, muito revoltado. E eu vou ler aqui na íntegra para que vocês possam, para que não possa perder o mais belo, né, dessa mensagem de Humberto de Campos. Ele diz assim: ainda há poucos dias, enquanto a avenida fervilhava de movimento, vi às suas portas uma figura singela e simpática de velhinho, pronto para esclarecer e abençoar com as suas experiências. Isso quem está dizendo é Humberto de Campos, né, que viu na calçada da Federação Espírita Brasileira um velhinho, muito simpático, não é? E ele continua dizendo assim: conheço, uma indagação, disse-me alguém rente aos ouvidos, é Pedro Richard. Nesse ínterim passa um companheiro da humanidade, cheio de instintos perversos, que a morte não conseguiu converter à piedade e ao amor fraterno. E Pedro Richard abre os seus braços paternais para a entidade cruel. Irmão, não queres a bênção de Jesus? Entra comigo ao seu banquete, convidando essa entidade sofredora, rebelde, a adentrar a Federação Espírita Brasileira para receber da espiritualidade o refrigério para a sua dor. Aí ele responde assim à entidade: por quê? Replica-lhe o infeliz, transbordando perversidade e zombaria. Eu sou ladrão e bandido, não pertenço à sociedade do teu mestre. Aí Pedro Richard responde: mas não sabes que Jesus salvou Dimas, o bom ladrão, apesar de suas atrocidades, levando em consideração o arrependimento de suas culpas? Diz-lhe o velhinho com um sorriso fraterno.
Aí o ladrão, o outro responde: eu sou o mau ladrão. Pedro Richard, para mim não há perdão, nem paraíso. Mas o irmão dos infelizes abraça em plena rua movimentada o leproso moral e me diz suavemente aos ouvidos: Jesus salvou o bom ladrão e Maria salvou o outro. E o que eu vi foi uma lágrima suave e clara rolando na face do pecador arrependido. Então, aí percebemos, não é, um momento que foi visto pelo espírito Humberto de Campos. Mas a vida de Pedro Richard foi uma vida muito repleta de caridade, de ações no Evangelho. Por isso que as suas pregações na tribuna da Federação Espírita Brasileira comoviam a todos, porque ele era um exemplo vivo do Evangelho. Então, por isso que nós resolvemos, com essas breves palavras, resumir uma vida que tenho certeza que, se pudéssemos obter as maiores informações sobre ele, sobre a sua participação naquela fase pioneira do Espiritismo, nós ficaríamos aqui horas e horas falando. Mas deixamos esse exemplo de pioneiro, de homem aguerrido à causa de Jesus, um trabalhador da primeira hora, e que deve servir para todos nós que estamos hoje militando na seara espírita, esse exemplo de luz, esse exemplo de dignidade, de vivência do Evangelho, principalmente nos dias de hoje em que presenciamos tanta dor, tanto sofrimento entre nós. A mensagem do Evangelho, ela vem amenizar os sofrimentos. Quantos e quantos estão desesperados com a partida de um ente amado, de um ente querido. Mas a nossa participação, o nosso carinho, o oferecimento do nosso colo para que essas pessoas desabafem, para que elas deixem sair a dor do seu coração através das lágrimas. Façamos, meus irmãos, como Chico Xavier, quando uma mãe chegava desesperada, em soluços, ele abraçava e chorava junto com essa mãe. Porque num momento como esse, de dor, não há palavras. A pessoa que está sofrendo muito, ela não tem ouvidos para ouvir. Ela quer aconchego, ela quer um ombro amigo para chorar. Então, que sejamos nós esses sirineus nos dias de hoje, lembrando sempre dessa figura iluminada de Pedro Richard e pedindo a ele, onde esteja, que nos ampare, que nos oriente diante desse caminho tão difícil que percorremos nos dias de hoje. Senhor Jesus, ampara esse companheiro, ilumina cada vez mais, onde quer que ele esteja, e que ele possa retornar para aumentar o contingente dos espíritos que vêm ao nosso planeta, principalmente ao nosso país, trazer a renovação, trazer a luz a todos nós que estamos tão sedentos, Senhor, dessa luz espiritual. Que a tua paz, o teu infinito amor possa nos envolver, agora e sempre, Senhor, e que nós possamos, com esse conhecimento adquirido até hoje, que possamos fazer luz
no caminho dos outros também. Obrigado, amigos, pela atenção e que em breve voltaremos com outro pioneiro do movimento espírita. Que a paz esteja entre nós, que assim seja.